Quem aí nunca se viu numa situação daquelas? De entregar um celular ou um tablet para criança só para conseguir 5 minutinhos de paz? Acontece com todo mundo. Mas olha, hoje a gente vai pegar essa culpa e transformar ela num plano de ação. Um plano de verdade, imediato e prático. A gente vai entender o tal do efeito de substituição para sacar o que está rolando de verdade e, o mais importante, como dá para virar esse jogo agora mesmo. Olha, essa frase, dita por neurocientistas, parece até roteiro de filme de ficção, não é? Peraí, como assim? Justo a geração que tem todo o conhecimento do mundo na palma da mão pode estar ficando para trás? Pois é, estudos já mostram essa ligação direta entre mais tempo de tela e notas mais baixas em testes de vocabulário, de lógica. Mas como isso é possível? A resposta muito provavelmente está aí, brilhando bem na nossa frente. A questão não é demonizar a tecnologia, de jeito nenhum. É entender como ela, quietinha, está remodelando o cérebro das crianças, neurônio por neurônio. E sacar isso já é o primeiro passo para a gente retomar as rédeas da situação. Vamos imaginar o cérebro de uma criança como se fosse uma cidade, sabe? Uma cidade cheia de obras crescendo a todo vapor. Cada conversa, cada livro, cada vez que ela rala o joelho no parquinho, tudo isso está construindo as avenidas, as pontes, os prédios dessa cidade. Agora, o que acontece quando a cidade inteira para, por horas e horas, para ficar olhando para uma luzinha piscando? Pois é, os alicerces dessa construção começam a rachar. A ciência mostra que são 4 pilares principais que estão balançando. O primeiro deles, a linguagem. Pensa bem, um aplicativo pode até ensinar a palavra maçã, mas ele não consegue reproduzir a experiência de pegar a fruta, sentir o cheiro, morder, ouvir a voz de alguém que a gente ama falando maçã. É essa riqueza, essa interação humana que de fato constrói a linguagem. Agora, o segundo pilar, a atenção. A verdade é que o cérebro da criança não está focado na tela. Ele está sobrecarregado, quase hipnotizado. Cada notificação, cada fase nova do joguinho solta um jato de dopamina, que é o hormônio do prazer. O cérebro se vicia nessa recompensa rápida, imediata. E aí, qualquer outra coisa que exige um esforço maior, como, sei lá, ler um capítulo de um livro, parece um tédio insuportável. O terceiro pilar é o da aprendizagem e resiliência. Aprender de verdade acontece quando a gente encara um desafio e supera. Só que as telas são feitas para eliminar qualquer tipo de frustração. O vídeo ficou chato? É só arrastar para o próximo. Isso ensina ao cérebro que o melhor é evitar o esforço, e não superar. E isso já emenda no quarto pilar, a memória. Para tudo que foi aprendido durante o dia virar conhecimento de verdade, o cérebro precisa de uma boa noite de sono. E a luz azul das telas, junto com a agitação, sabota esse processo. É como tentar salvar um arquivo super importante no computador e toda noite alguém ir lá e puxar o fio da tomada. Aqueles minutinhos de tela aqui e ali podem não parecer grande coisa no dia a dia, mas de quanto tempo a gente está falando no total? Quando a gente põe na ponta do lápis, os números são de cair o queixo. 2.500 horas. É isso. Um adolescente pode passar tudo isso em um único ano só com o entretenimento nas telas. Isso é o equivalente a um emprego de meio período. Só que em vez de um salário, o pagamento vem em doses de dopamina e um tempo de vida que simplesmente não volta mais. E quando a gente coloca num gráfico, a comparação é brutal. Se uma criança passa, em média, 1.000 horas por ano na escola, isso quer dizer que ela está passando quase o triplo do tempo sendo educada não por professores com plano de ensino, mas por algoritmos. Algoritmos que foram criados com um único objetivo: manter os olhos grudados na tela o máximo de tempo possível. Agora, para quem é pai, mãe, tio, avó, para quem cuida de uma criança, uma pausa, respira. Se em algum momento uma tela serviu de babá digital, não é um julgamento. A vida corrida é exaustiva. E o mais importante, nunca é tarde demais para mudar o rumo dessa história. Chegamos no ponto central da nossa conversa, o efeito de substituição. Pensa no tempo de tela como se fosse fast food para o cérebro. O problema não é o hambúrguer de vez em quando. O problema é ele estar no lugar de todas as refeições nutritivas que o cérebro precisa para crescer forte. E essa tabela aqui mostra isso perfeitamente. Quando uma criança passa 1 hora deslizando o dedo na tela, o que ela não está fazendo nesse tempo? Ela não está correndo na rua, desenvolvendo os músculos, não está aprendendo a negociar com o irmão para ver quem brinca com o quê, e talvez o mais crucial, ela não está parada, olhando para o teto, entediada, deixando a mente viajar e criar. Cada minuto online é um minuto que foi roubado do mundo real. Mas olha, a boa notícia é que dá para recuperar esse tempo. Não é sobre começar uma guerra contra a tecnologia. É sobre tomar de volta o controle de forma consciente. E o plano para isso é bem mais simples do que parece. Começa com umas atitudes bem firmes. Primeiro, telas fora do quarto, sem negociação.
criar a mesa de jantar sem celular. E o mais poderoso de tudo, se reconectar. Sentar no chão para montar um quebra-cabeça, ler uma história. Ah, mas vai ter birra, vai ter choro, talvez até um "você tá acabando com a minha vida". E é nessa hora que a gente precisa lembrar. O papel da criança é testar os limites. O nosso papel, como adultos, é colocar esses limites. Com amor, mas com firmeza. As empresas de tecnologia têm gênios da engenharia trabalhando dia e noite para manter as crianças presas ali. Mas os pais e cuidadores têm uma coisa que eles não têm: o amor e a visão de longo prazo do que é melhor para os pequenos. A responsabilidade, no fim das contas, é nossa, não deles. E para a gente fechar, a verdade mais simples e mais forte de todas: a infância não tem replay. Não tem botão de desfazer. A decisão de fazer com que essa fase seja lembrada pela luz do sol, pelas conversas, pelas brincadeiras e não só pelo brilho de uma tela, essa decisão é nossa. E ela pode começar hoje. Qual a pequena mudança que dá para fazer agora mesmo?